Boa noite, prezados. Inicialmente, quero dar as boas-vindas. Sintam-se acolhidos. Só um momento enquanto eu compartilho a tela com vocês. Sejam muito bem-vindos à primeira jornada de investigação e prática em saúde. Eu sou Andréia Souza. Vou ministrar a palestra A Importância Prática de Saúde Baseada em Evidências. Antes, deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou especialista em saúde pública, em enfermagem do trabalho, eh, possuo experiência em gestão de sistemas e serviços de saúde pública, já atuei em projetos do Ministério da Saúde e da UFRN, respectivamente. Já ocupei cargos de gestão em saúde no município de Macau, no Rio Grande do Norte. Atualmente, trabalho na qualificação da atenção para a redução da mortalidade materna e neonatal. Também sou docente em cursos de pós-graduação. Desenvolvo pesquisas em diversas áreas da saúde. Então, para iniciar, como falei anteriormente, bem-vindos à nossa palestra sobre a prática de saúde baseada em evidências, SBE. Vamos explorar como a SBE transforma a tomada de decisão em saúde, promovendo um cuidado mais seguro e eficaz para todos os pacientes. Prepare-se para uma jornada que vai integrar ciência, experiência e valores humanos, entendendo sobre a saúde baseada em evidências, SBE. Então, iniciando a partir da década de 90, né, foi observado um avanço significativo na prática clínica da medicina, impulsionando, impulsionado pela adoção de uma abordagem fundamentada em evidências científicas. Ocorreu esse movimento que foi conhecido como Saúde Baseada em Evidências, SBE, promoveu a partir daí uma verdadeira transformação na forma de tomar decisões de saúde. Então, essas evidências elas foram geradas e disseminadas por pesquisadores de várias partes do mundo, permitindo com isso que diferentes intervenções fossem testadas e analisadas em distintos contextos populacionais e cenários clínicos. Por meio desse processo, ocorreu investigação, avaliação e sistematização, tornando-se assim possível construir um corpo de conhecimento que vai apoiar de maneira mais objetiva as decisões clínicas. Nesse parâmetro, a saúde baseada em evidências vai consistir, portanto, nessa integração entre as melhorias as melhores evidências científicas disponíveis, a experiência clínica do profissional de saúde e os valores, preferências e particularidades desses pacientes, resultando em uma prática mais segura, eficaz e centrada nas reais necessidades das pessoas. É, Como parâmetro, trago o entendimento geral sobre a temática, né? Já que houve essa evolução do processo científico e metodológico em busca de informações. E surgiu a SBE com um processo de atuação que relaciona a melhor evidência disponível no campo da literatura científica, a experiência clínica individual e os valores do paciente. Haja vista que os estudos que apresentam evidências mais relevantes, eles vão possuir maior respaldo e qualidade adequada, representando um papel fundamental.
A medicina baseada em evidências, ela vai ser caracterizada por um cuidado fundamentado na utilização da melhor evidência científica disponível, que vai estar associada à experiência clínica do profissional e os valores e preferências desse paciente. Com o passar do tempo, nós entendemos que essa abordagem foi evoluindo e o conceito ampliado, passando a ser denominado Prática de Saúde Baseada em Evidências, PSBE, ampliando seu escopo e objetivando abranger todas as profissões envolvidas na área, na atenção à saúde. Dessa forma, esse conceito de saúde baseada em evidências, ele defende que a prática clínica não deve se limitar apenas à experiência individual do profissional, e o ideal é que essas decisões diagnósticas e terapêuticas elas sejam fundamentadas em evidências científicas atualizadas, conforme já foi apontado pela produção, né, científica na área da saúde. Assim, espera-se que esses profissionais eles possam adotar essa perspectiva para garantir uma maior efetividade nos tratamentos, além de contribuir para a prevenção de intercorrências e redução da mortalidade. Eh, Entendendo um pouco melhor, a SBE ela vai integrar a melhor evidência científica disponível com a expertise clínica do profissional e os valores e preferências do paciente. Isso vai criar um tripé para as decisões informadas e personalizadas. Nesse sentido, né, nós temos aqui esse quadro, né, com os tipos de estudo, que são revisões sistemáticas, que está em primeiro, ensaios clínicos em segundo, estudo de corte terceiro, estudo de caso controle quarto e opinião de especialistas o Nessa perspectiva, existe uma pirâmide de evidências que vai guiar a força das recomendações, priorizando os estudos mais robustos, e a saúde baseada em evidências, ela vai harmonizar o rigor científico com a realidade do consultório e as necessidades individuais. Existe uma tríade de elementos da prática de saúde baseada em evidências, PSBE, que é tendo em vista que é um método de prática conhecido há cerca de 30 anos. É provável que muitos profissionais de saúde ainda atuantes não tiveram uma formação nesses moldes. É assim, o maior desafio vai ser fazer com que todos estes compreendam do que realmente se trata esse modelo e reconheçam a importância equivalente dos três elementos que o norteiam. Apesar de haver um reconhecimento crescente dessa importância da integração dos três componentes, ainda existem muitos desafios a serem superados para a efetiva implementação dessa abordagem na prática profissional. Então, assim, quando a gente fala em tríade, nós falamos da evidência científica, as preferências do paciente e a experiência profissional, tá? A saúde baseada em evidências, ela vai representar um marco importante na transformação da prática de saúde, porque ao longo das últimas décadas, tornou-se cada vez mais evidente que as tomadas de decisão clínica e gerenciais, elas não podem ser guiadas somente por uma intuição, pela experiência individual ou por tradições não fundamentadas. A saúde baseada em evidências vai propor um novo modelo, né, um novo olhar para o cuidado em saúde, no qual essa escolha, né, vai ser gerado melhores condutas diagnósticas, terapêuticas e preventivas, sendo fundamentadas nas melhores evidências científicas disponíveis. Essa abordagem ela vai reforçar a importância da pesquisa como pilar essencial na construção do conhecimento, valorizando assim estudos bem mais planejados, revisões sistemáticas e a análise crítica da literatura. No entanto, a saúde baseada em evidência ela vai muito além da simples aplicação
de resultados de pesquisa, pois exige que os profissionais de saúde desenvolvam várias habilidades para interpretar dados, avaliar a qualidade das evidências e, principalmente, considerar o contexto clínico e as preferências individuais de cada paciente. É, Dando continuidade, a epidemiologia ela pode ser compreendida como uma ciência que estuda a distribuição dos determinantes e fatores associados aos eventos relacionados à saúde, certo? E assim, em diferentes populações, e seu foco está na identificação de padrões de ocorrência de doenças e agravos, bem como na análise de fatores que influenciam esses processos, com o objetivo de trazer mais subsídios e formulação de políticas públicas, ações preventivas e estratégias de controle de doenças. A escolha entre as diferentes tecnologias disponíveis para o diagnóstico ou tratamento de condições de saúde sempre representou um desafio para os profissionais da área. Então, até o século XVIII, essas decisões clínicas eram baseadas predominantemente no conhecimento teórico, diante dos aspectos biológicos das doenças, na experiência também que era acumulada ao longo da prática profissional e fundamentado nas orientações informais provenientes dos colegas de trabalho. Esse panorama, ele foi se transformando, né, a partir do século XIX, com o surgimento desses primeiros estudos que investigaram a distribuição das doenças em grupos populacionais específicos, marcando assim o início da epidemiologia como ciência específica. Desde então, a epidemiologia passou por um processo de evolução avançado da simples observação dos fenômenos de saúde para a identificação das causas, fatores de risco e, mais recentemente, para avaliação de medidas de prevenção e controle em nível populacional. A epidemiologia, ela tem como princípio básico a compreensão de como as doenças e agravos da saúde, né, se distribuem em diferentes populações, em distintos tempos e espaços, buscando com isso identificar seus determinantes, fatores de risco e condições associadas, por meio da análise sistemática desses elementos. A epidemiologia, né, orienta a formulação de medidas de prevenção e controle e promoção da saúde, com foco na proteção coletiva e também na melhoria de condições de vida das populações. A epidemiologia ela vai exercer com isso um papel central na consolidação da saúde baseada em evidências, SBE, pois a partir de então ela vai fornecer as ferramentas metodológicas necessárias para a produção, análise e interpretação dos dados científicos utilizados nesse processo de tomada de decisão em saúde, utilizando com isso estudos observacionais, experimentais. A epidemiologia permite identificar quais são os padrões de ocorrência de doenças, avaliar os tipos de fatores de risco, medir a eficácia de intervenções preventivas e terapêuticas, além também de monitorar quais vão ser os desfechos em saúde nas populações. Dessa forma, os conhecimentos produzidos pela epidemiologia vão se tornar cada vez mais fundamentais para embasar as decisões clínicas, elaborar políticas públicas e aprimorar as práticas assistenciais,
com base em evidências bem mais concretas, contribuindo para a melhoria da qualidade da atenção à saúde. Lembrando que o papel da epidemiologia na saúde baseada em evidências será fornecer métodos científicos para gerar, analisar e interpretar dados em saúde. Então, com isso, a epidemiologia vai apresentar papéis essenciais, como contribuições principais, a identificação de fatores de risco e determinantes de doença, avaliação da eficácia de tratamentos, intervenções preventivas e estratégias de controle, e o monitoramento de desfechos de saúde em diferentes populações. Em relação às aplicações práticas, ela vai realizar o suporte, né, na criação de protocolos clínicos baseados em evidências, a fundamentação para a tomada de decisão em políticas públicas de saúde e a melhoria da qualidade e segurança dos cuidados prestados aos pacientes. Com relação à integração com a saúde baseada em evidências, né? É, a epidemiologia vai produzir evidências científicas que, junto com a experiência clínica e os valores dos pacientes, vão nortear essa prática de saúde baseada em evidências. Os pilares da saúde baseada em evidência. Então, vai ser uma abordagem sistemática para tomar decisão clínica e de gestão em saúde, né? Não podemos esquecer. Vai integrar os três pilares fundamentais, que são as melhores evidências científicas disponíveis, pautado nos resultados de pesquisas científicas bem rigorosas e atualizadas, que geralmente vão ser obtidas por meio de ensaios clínicos controlados, revisões sistemáticas, meta-análise e diretrizes clínicas baseadas em evidências, a experiência clínica do profissional de saúde, onde essa prática, né, clínica, ela é acumulada ao longo do tempo e vai permitir que o profissional interprete e aplique as evidências de forma contextualizada, considerando as particularidades de cada paciente ou grupo populacional, em relação aos valores de preferências e características do paciente ou da população atendida, né? Vai levar em conta as necessidades, desejos, expectativas culturais e sociais dos indivíduos, garantindo com isso um cuidado centrado na pessoa. Como objetivo, a SBE, né, saúde baseada em evidência, ela vai melhorar a qualidade das decisões clínicas e da gestão em saúde, garantindo que elas sejam fundamentadas em dados científicos confiáveis e não apenas em hábitos, tradições ou opiniões pessoais. Em outras palavras, a saúde baseada em evidência é uma ferramenta essencial para a prática profissional moderna, pois vai fornecer subsídios e qualidade, e segurança nas decisões de saúde, alinhando a ciência, experiência clínica e os valores dos pacientes, certo? E sua importância ela consiste no embasamento de decisões relacionadas à saúde desses pacientes também, tá? Uma pergunta que preciso fazer nesse sentido é por que muitos profissionais não adotam esse modelo, ainda não adotaram? Os resultados provenientes de pesquisa devem se integrar à experiência do profissional e à consideração dos desejos e vivências do paciente para a definição de uma conduta mais adequada. Então, porém, o acesso à literatura ela vai ser provavelmente uma das principais dificuldades dos trabalhadores da área. A limitação do acesso vai estar desde a disponibilidade da internet, que é um requisito básico, né, para a busca dessas informações, até a assinatura do periódico, né, e busca dessas bases de dados científicas que são recursos que têm se tornado indispensáveis para a obtenção de informação atualizada.
Como recursos essenciais não estão disponíveis para todos e a informação dos profissionais atuantes na assistência assimétrica, as dificuldades para a implementação eh, da saúde baseada em evidências, ou prática de saúde baseada em evidências são reflexos de outras desigualdades marcantes da nossa sociedade. Como etapas da saúde baseada em evidências, nós temos a formulação da pergunta clínica, né, que vai transformar uma dúvida prática em uma pergunta estruturada. Um exemplo, método PICO, paciente, intervenção, comparação e resultado. A busca das melhores evidências disponíveis, né, procurando em bases de dados científicas como PubMed, Cochrane, Library, Cielo e outros. Avaliação crítica da evidência por meio da análise da qualidade metodológica, validade, relevância e aplicabilidade desses estudos encontrados. Aplicação das evidências à prática clínica com relação à adaptação dos resultados da pesquisa à realidade do paciente e ao contexto local. A avaliação dos resultados obtidos por meio da verificação, né? Se dessa aplicação da evidência, sabe, para entender se ela trouxe benefícios esperados. E as principais aplicações da pesquisa epidemiológica, que eu também não poderia deixar de citar aqui, né? Que é informar a situação de saúde por meio da determinação da frequência de ocorrência de um determinado agravo à saúde, é, estudar essa distribuição dos agravos de saúde, identificar com isso os segmentos que essa população, né, foi afetada em maior ou menor proporção por esses agravos, investigar quais foram as influências, né, diante da situação de saúde e propor com isso medidas de controle, identificando os determinantes, que são as causas da ocorrência e distribuição dos agravos em saúde, por meio de fatores de risco. Reconhecer também os fatores que previnem, né, a ocorrência e distribuição dos agravos em saúde, fatores de proteção, certo? Investigar os fatores prognósticos que vão ser capazes, né, de influenciar o curso dos agravos em saúde e propor ações que sejam capazes de alterar com isso os determinantes de distribuição dos agravos em saúde, identificação precoce, controle de fatores de risco, promoção de fatores de proteção, a exemplo. Continuando, informar sobre a situação de saúde da população por meio da avaliação, confiabilidade dos testes e procedimentos diagnósticos, avaliar também essas medidas públicas de saúde, né, implementadas, avaliação da eficácia e segurança das tecnologias para a prevenção de agravos em saúde. Então, nós temos exemplo da vacina, programas e políticas em saúde, avaliar a eficácia e segurança do uso de medicamentos para o tratamento de doenças. Lembrando que a prática da saúde baseada em evidências prevê a integração entre as melhores evidências científicas disponíveis e a experiência profissional em um cenário que vai considerar as preferências e os valores dos pacientes. Não podemos deixar de lembrar disso. De forma objetiva, a SBE ela pode ser entendida como uma prática ou um método a ser aplicado tanto pelos profissionais da saúde quanto pelos gestores, e planejadores de saúde na tomada de decisões em saúde. Para a sua aplicação, é necessário que haja consideração das melhores evidências científicas disponíveis, um processo que requer que seja realizada, em primeiro, a busca por evidências e, em seguida, a avaliação crítica das mesmas, de modo a identificar até que ponto e com quais ressalvas essas devem ser consideradas no processo de tomada de decisão.
Então, nós temos aqui, eu trouxe para que possamos ter essa compreensão, né? Esses estudos analíticos, né? Que são estudos descritivos, né? Que descrevem a ocorrência de doença no tempo e espaço. Então, os analíticos vão estar divididos em estudos experimentais, que são os ensaios clínicos a nível de grupos doentes, um exemplo. As intervenções populacionais a nível populacional em risco de adoecer. E a intervenção comunitária a nível populacional, pessoas sadias. Já os observacionais são ecológicos, né? Conjunto de indivíduos geográfico, ou tempo, transversais, para examinar a doença e exposição em um único momento, corte, acompanhar a exposição e doença ao longo do tempo, caso controle, que vai comparar a exposição entre os doentes e os não doentes. Estudos de síntese, né? Nós temos a revisão sistemática, certo? Que vai permitir, que vai permitir a identificação das melhores evidências para fundamentar propostas de mudanças em prevenção, diagnóstico e tratamento. A meta-análise, que é uma técnica estatística, vai integrar os resultados de vários estudos sobre uma mesma questão de pesquisa. O modelo ou análise de decisão, que apresenta sequência de passos com o objetivo de estabelecer um quase protocolo que possa ser útil à pesquisa a partir de assunção, de que decisões, análise de custo, efetividade e utilidade, que vai utilizar, né, para comparar duas ou mais alternativas, terapêuticas, vai ser utilizada, diagnósticas ou preventivas. A avaliação da tecnologia em saúde, ATS, que vai ser baseada em análise sistemática de propriedades, efeitos, impactos das tecnologias de saúde através dos métodos e instrumentos validados internacionalmente para avaliar a qualidade e rigor metodológico dos estudos que demonstram mais eficácia. Com isso, eu trouxe essa imagem para que possamos compreender melhor, certo? Abaixo, né, no rodapé, posso dizer dessa forma, nós temos um quadrinho, né, representando R, revisão de vários estudos, E, experimental, O, observacional, C, controlado, NC, não controlado. E do outro lado nós temos o mais, né, o símbolo mais, evidências mais fortes e o menos, evidências menos conclusivas. Então, nós temos dois lados, né? Aqui, numa escala de força das evidências que vão ser geradas pelos estudos. Então, os que estão mais acima, né, próximo ao sinal de mais, nós temos aqui, né, que eles vão ser evidências mais fortes e, consequentemente, os que estão mais abaixo vão ser evidências menos conclusivas, tá? Só para entender melhor, a revisão sistemática, né, ela trata-se de uma análise de muitos estudos com critérios de qualidade para a inclusão, pode ser qualitativa ou quantitativa, ou meta-análise, no caso aqui. Nós temos o R, né, representativo, que ela vai ser correspondente à revisão de vários estudos, tá? O corte, que acompanha grupos ao longo do tempo e relaciona condições de desfechos longitudinal, que vai ser prospectivo e retrospectivo em caráter observacional. Então, nós temos aqui a junção do observacional com o controlado. O transversal vai examinar a relação entre estado e variável em um momento ou curto intervalo de tempo. Então, nós temos também que é um observacional. Temos a junção do observacional
com o controlado, os estudos de laboratório, né, que vão ser realizados em laboratório com abordagem in vitro, certo? Ou com animais experimentais. Foi atribuído o E, que é um estudo experimental, tá? A meta-análise, que vai ser uma revisão com análise quantitativa de efeitos de muitos estudos. Se forem ensaios randomizados, é o melhor tipo de evidência, então também foi atribuído o R, que é a revisão de vários estudos, certo? O ensaio clínico randomizado, né, que vai ser um estudo experimental randomizado, comparando, né, compara dois ou mais grupos em um controle e estabelece a relação causal. Foi atribuído E, que é experimental, e C, controlado. O caso controle, que vai comparar a associação entre condições e resultados entre grupos, retrospectivo, longitudinal, retrospectivo e observacional. Então, nós temos atribuído O, observacional, e C, controlado. E o estudo de caso, que ele vai ser a observação detalhada de um ou poucos indivíduos, característica observacional e sem controle, tá? Então, nós temos aqui atribuído o O, que é observacional, e NC, que é não controlado. Lembrando que os estudos experimentais eles podem provar causa, enquanto estudos observacionais eles estabelecem apenas correlações. Principais estudos usados em ATS. Então, a avaliação da tecnologia em saúde, ATS, né, teve sua origem internacionalmente em 60, na década de 60, 1960, consolidando-se com uma ferramenta fundamental e no apoio à tomada de decisão de gestores, profissionais clínicos, líderes de serviços de saúde, organizações de pacientes, autoridades judiciais e ministros da saúde. Nesse sentido, nós temos alguns estudos aqui, para que possamos compreender, né? Que são embasamento, tá? As revisões sistemáticas de meta-análise utilizadas para reunir de forma organizada os estudos científicos já existentes sobre o novo tratamento, os ensaios clínicos, que são estudos que comparam a eficácia de uma ou mais tecnologia diretamente em pacientes em condições controladas, os observacionais, que vão ser utilizados para avaliar o desempenho dos tratamentos de saúde no mundo real, fora de condições controladas, já os estudos econômicos, que eles vão representar principalmente, né? é, os estudos, né, de custo-efetividade são utilizados para definir qual a melhor forma de se empregar os recursos financeiros de um sistema de saúde para obter maior benefício à população. Lembrando que a avaliação tecnológica, né, no contexto brasileiro, ela começou a ser discutida por instituições governamentais na década de 1980, ainda de forma um pouco estruturada, sem caráter institucional permanente. E aí as instituições, né, de ensino e pesquisa também passaram a atuar de forma crescente na área, paralelamente, contribuindo com a formação, né, a capacidade técnica e científica que vai ser voltada a essa produção de estudos eh, em avaliação de tecnologia em saúde, ATS. E atualmente a atuação da ATS no âmbito do Ministério da Saúde vai ser coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, SCTIE, tem foco na a sua institucionalização pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, por meio de promoção da pesquisa prioritária, capacitação de gestores, formação de uma rede nacional de ETS e estabelecimento de parcerias e cooperações internacionais.
E atualmente é bom entender que as tecnologias elas vão ser consideradas componentes essenciais de qualquer sistema de saúde, desempenhando um papel central nas práticas de cuidado, diagnóstico e tratamento. E essa avaliação da tecnologia em saúde, ela representa uma síntese estruturada do conhecimento disponível sobre os impactos da utilização dessas tecnologias, ofertando com isso um importante subsídio técnico para apoiar as decisões quanto à sua adoção, incorporação ou difusão nos serviços de saúde. Lembrando que o seu principal objetivo será analisar se determinada tecnologia apresenta segurança, eficácia, custo-benefício favorável em comparação com as outras opções que estão disponíveis. Nesse caso, a TS vai destacar ainda por seu caráter multidisciplinar, o envolvimento e atuação, né, integrada da equipe multiprofissional, né, como médicos, enfermeiros, engenheiros, economistas, estatísticos, matemática, entre outros profissionais atuantes, certo? Lembrando que, nesse sentido, para entender melhor, a avaliação da tecnologia em saúde, ela pode ser entendida como pesquisa sistemática da melhor evidência disponível da eficácia ou da efetividade de uma tecnologia em saúde e dos custos relacionados a ela, certo? A saúde baseada em evidência no contexto brasileiro é interessante, nós conhecemos o cenário atual, já que existe a adoção da SBE e esta vai crescendo, né, mas de forma desigual, e há uma mais conscientização, porém esse processo de implementação ele vai variar por regiões de saúde. Existem alguns desafios locais diante do acesso restrito à pesquisa e lacunas na formação, que são desafios também. A infraestrutura tecnológica precisa de melhoria, tá? É válido destacar que o futuro promissor, né? Necessita de iniciativas governamentais e parcerias são essenciais nesse sentido para fortalecer a pesquisa local e a educação continuada é vital para o crescimento, tá? Da saúde baseada, da prática da saúde baseada em evidência, certo? Evidências. Existem os pilares fundamentais, né, da saúde baseada em evidências, e cada um deles, né, cada pilar vai ser crucial para uma abordagem integral, e a combinação desses três vai assegurar decisões abrangentes e eticamente sólidas, lembrando que a evidência científica, ela fomenta, né, pesquisas rigorosas e atualizadas, a experiência clínica necessita do conhecimento e habilidades do profissional, e as preferências do paciente, né, vão ser pautadas nos valores, expectativas e histórico geral. Com relação ao impacto comprovado na prática clínica, né, eu trouxe esses percentuais para que possamos ter compreensão de como estamos nesse processo, onde 40%, né, corresponde à redução de erros médicos e a SBE diminui essas incertezas, resultando em menores falhas, tá? 25% de melhora, né, houve dos desfechos com os pacientes que apresentaram a recuperação mais rápida e completa, e 30% maior nível de satisfação por meio das experiências positivas e confiança no tratamento. A aplicação da SBE vai resultar em desfechos mais favoráveis a pacientes e pacientes mais satisfeitos, e as estatísticas vão demonstrar os benefícios que são concretos, tá? Como ferramentas e fontes de evidências, nós entendemos, né, que essas fontes como PubMed, Cochrane, diretrizes internacionais, elas vão ser fundamentais para essa busca, para essa pesquisa, para garantir mais evidência, né, tirar a questão
de tirar dúvida clínica, realizar avaliação crítica, aplicar prática, né, no campo da prática, realizar uma revisão, né, de resultado, né, que ela vai ser mais robusta. E a jornada do dado científico ao protocolo clínico vai ser vital para a saúde baseada em evidências. Nesse sentido, nós temos as revisões Cochrane, que vão ser o ouro em pesquisa sistemática, tá? Para busca nas bases de dados. A PubMed, que vai ter bases, né? Com dados vastos para artigos científicos, e as diretrizes, né? Que vão ser fundamentadas através de protocolos e recomendações clínicas. A prática baseada em evidências consiste, né, nesses pontos que são cruciais. Primeiro, você faz uma pergunta, em seguida, você busca evidências. Como terceiro ponto, você vai avaliar criticamente o que foi encontrado. Depois dessa etapa, combinar as evidências, experiências clínicas e valores dos pacientes. E após realizar todas essas etapas, esses outros pontos, você vai avaliar os resultados como parâmetro na tomada de decisão clínica. Os benefícios, né, na utilização da saúde baseada em evidências são inúmeros, eu listei alguns aqui, vamos pontuá-los, né? O tratamento realizado, né, com base nos dados científicos, tá? Redução de danos e custos, maior, aliás, diagnósticos mais assertivos, redução de erros médicos, prevenção de problemas e intercorrências, realização de exames essenciais para análise de saúde dos pacientes, possibilidade de lidar com dados epidemiológicos condizentes com a realidade de saúde, maior embasamento científico na busca pela cura, né, das doenças, apoio na tomada de decisão clínica, certo? Com isso, não podemos esquecer que ainda existem alguns desafios e barreiras na implementação. Nós precisamos compreender que, apesar dos benefícios, a saúde baseada em evidências enfrenta desafios e superar a resistência à mudança e garantir acesso fácil à informação de qualidade são passos essenciais. Então, nós precisamos entender que existe aí uma resistência cultural, quanto à mudança de hábitos profissionais antigos, a limitação desse acesso, né, com dificuldade de obter informação em tempo real, e os recursos escassos, diante da falta de investimento em sistemas mais adequados. As políticas e incentivos para a saúde baseada em evidências, né, eh, vão ser pautados em sistemas baseados em evidências que são fundamentais, diante dessa necessidade de capacitação contínua dos profissionais, que vai ser igualmente relevante. Então, nós entendemos que existe a necessidade do incentivo institucional, com promoção da saúde baseada em evidências através de políticas claras, a capacitação profissional por meio de treinamentos e cursos sobre saúde baseada em evidências, o investimento em tecnologia diante dos sistemas que vão facilitar esse acesso à evidência, utilização da ética, né, na saúde baseada em evidências, que é intrinsecamente aliás, a prática da saúde baseada em evidências, a SBE, é intrinsecamente ética e vai promover essa tomada de decisões informadas, priorizando o bem-estar do paciente, garantindo tratamentos justos, seguros e eficazes, minimizando com isso os riscos. E a saúde baseada em evidência vai respeitar a autonomia dos sujeitos, ofertando maiores e melhores opções disponíveis, certo? Lembrando que
A saúde baseada em evidência e a gestão de custos na saúde, né? Em relação a essa prática da SBE, vai otimizar os recursos financeiros, garantindo eficiência e sustentabilidade no sistema de saúde. Então, quando a gente fala nesse sentido, nós temos a redução de ineficiências, a SBE evita procedimentos caros e desnecessários, focando em intervenções de alto valor clínico comprovado, garante os melhores desfechos diante dos tratamentos eficazes que vão diminuir complicações, reduzir reinterações e custos associados a doenças crônicas, vai realizar a alocação inteligente quando ela direciona investimentos para práticas comprovadamente efetivas, maximizando o retorno sobre cada recurso gasto e trabalhando diretamente essa prevenção de custos futuros, pois as ações vão ser baseadas em evidências, melhorando assim a saúde populacional, diminuindo a carga de doenças e custos a longo prazo. Eu trouxe alguns exemplos da aplicação da saúde baseada em evidências, que tem sido aplicada de forma crescente em diferentes áreas da saúde, buscando integrar a melhor evidência científica disponível com a experiência clínica do profissional e as preferências dos pacientes. Então, primeiro ponto, nós precisamos entender que existe a escolha do protocolo, dos protocolos terapêuticos. Então, um dos exemplos mais comuns da SBE vai ocorrer na definição desses protocolos de tratamento clínico, escolha de antibiótico mais eficaz e seguro para esse tratamento de infecções respiratórias em crianças, né? Exemplo, profissionais de saúde que vão utilizar os resultados das revisões sistemáticas e meta-análises para comparar diferentes medicamentos, considerando também os efeitos adversos e o custo. Na prevenção da doença, né, que aí a gente fala que a SBL é fundamental para implementar os programas de imunização, por exemplo, introdução de novas vacinas nesse calendário vacinal, já que a vacinação ela vai ser baseada em estudos epidemiológicos que vão demonstrar uma maior eficácia, segurança e o impacto coletivo das vacinas na redução das doenças transmissíveis, como por exemplo. Já na tomada de decisão diagnóstica, a SBE ela vai orientar essas decisões relacionadas a exames diagnósticos. Um exemplo disso vai ser a escolha de realizar ou não uma mamografia em mulheres de diferentes faixas etárias, considerando os riscos de falso positivo e sensibilidade e especificidade do exame, além do impacto na redução da mortalidade por câncer de mama. No cuidado na atenção à primária de saúde, a PS, esse contexto, né, da APS, a ASB, ela vai ser aplicada na gestão de doenças crônicas, como hipertensão arterial e diabetes mellitus, e assim as diretrizes baseadas em evidências vão orientar o uso do medicamento antihipertensivo e controle glicêmico adequado e a promoção de mudanças no estilo de vida. Quanto à segurança do paciente, um campo importante é que essa segurança do paciente, né, é lembrado que a ASB vai fundamentar a implementação de protocolos de prevenção de eventos adversos, como as quedas em unidades hospitalares, o uso racional de medicamentos e a prevenção de infecções relacionadas a dispositivos invasivos como catéteres e sondas. A avaliação de tecnologia em saúde, então a gente entende, né, que nessa incorporação de novas tecnologias no SUS também vai ser baseada em evidências e a avaliação da ATS utiliza a SBE para analisar a eficácia, segurança, custo e efetividade, bem como o impacto orçamentário de medicamentos, equipamentos e procedimentos antes mesmo dele ser disponibilizado para a população. Quanto à reabilitação e fisioterapia, na área de reabilitação, os fisioterapeutas eles podem utilizar a SBE para selecionar intervenções terapêuticas mais eficazes no tratamento de lesões musculoesqueléticas, baseando-se diretamente em estudos clínicos que comparam diferentes técnicas de reabilitação. Nos cuidados de enfermagem, né, que também se adota a SBE na elaboração de protocolos assistenciais como o manejo de feridas
prevenção de úlceras, de lesão por pressão, de lesão por pressão, no caso, e cuidados paliativos, sempre embasando as melhores práticas em pesquisas atualizadas e recomendações internacionais. Exemplos práticos da saúde baseada em evidência no cotidiano, né? A gente tem o protocolo clínico que vai ser desenvolvido com base em revisão sistemática Cochrane para otimizar tratamentos comuns, as terapias guiadas diante da adoção de tratamentos validados por evidências em diversas especialidades como oncologia e cardiologia, o manejo da dor crônica diante do uso de intervenções com eficácia comprovada, evitando assim abordagens ineficazes. Esses exemplos vão ilustrar diretamente como é a aplicação da SBE, certo? Diretamente na prática e melhorando esse cuidado e a segurança do paciente, tá? A implementação da SBE, né, construindo o futuro da saúde, então a gente entende que a aplicação requer um processo estruturado, e isso vai garantir que as melhores práticas que elas cheguem ao paciente, transformando a assistência, no geral, como por meio das capacitações, onde é necessário educar esses profissionais para analisar e aplicar evidências, com foco na formação contínua e prática. O acesso facilitado irá disponibilizar, né, por meio disso, ferramentas e bases de dados de pesquisa e remover barreiras ao conhecimento científico. Fomentar uma cultura de apoio diante da promoção de um ambiente institucional que valorize a SBE, certo? E encorajem a inovação e o aprendizado constante, certo? A integração tecnológica por meio da utilização de sistemas de informação para suporte à decisão e otimização à incorporação de evidências na rotina. Por que praticar a saúde baseada em evidências? É uma pergunta que a gente precisa é, entender a resposta. Qual o sentido disso? Redução da incerteza, decisões clínicas mais embasadas e seguros, a segurança e ética, né? Quando a gente fala nas intervenções alinhadas com princípios éticos e de segurança, qualidade do cuidado diante da melhoria contínua dos serviços de saúde. Então, lembrando que a SBE ela vai capacitar os profissionais diante da tomada de decisões com confiança e integridade, priorizando a segurança do paciente e a qualidade do tratamento, tá? Futuro a chamada e chamada à ação. A SBE é um motor de inovações, tá? E aí convidamos todos para abraçar essa adoção contínua e crítica da evidência em saúde, transformando com isso o futuro da medicina. Abrace a inovação, mantenha-se atualizado com as novas evidências, seja crítico, questione e avalie a qualidade dessas informações, que é primordial conhecer, e promova mudança por meio de incentivos à saúde baseada em evidências em sua equipe e instituição. Como considerações finais, né, a aplicação da saúde baseada em evidências em diferentes contextos da saúde, ela vai representar um grande avanço para a qualidade e segurança da assistência, e ao utilizar essas evidências científicas sólidas, aliadas à experiência dos profissionais e às necessidades individuais dos pacientes, as decisões em saúde elas vão se tornar mais eficazes, éticas e centradas na pessoa humana. Refletir sobre a saúde baseada em evidências também nos faz perceber que os desafios existem, né, em sua implementação. E nem sempre os serviços de saúde eles vão possuir essa infraestrutura, tempo ou cultura organizacional favorável à incorporação de práticas baseadas em evidências. Além disso, o acesso às fontes de informação científica e a capacitação dos profissionais para realizar essa interpretação, né, crítica, ainda são barreiras, né, em muitos contextos, principalmente
nos sistemas públicos em regiões com menos recursos. Entretanto, mesmo com tantos desafios, né, existentes, a saúde baseada em evidência ela é um caminho necessário para garantir melhor qualidade, segurança e efetividade dos cuidados prestados. Adotar essa abordagem, né? Ao adotar essas abordagens, os profissionais eles vão se tornar mais conscientes e responsáveis por suas escolhas clínicas, contribuindo para a redução de práticas desnecessárias, uso racional de recursos e também para melhores desfechos em saúde. A SBE, portanto, ela não é apenas uma metodologia, mas sim uma mudança cultural que promete fortalecer o compromisso ético com o cuidado centrado no paciente, ciência e melhoria contínua da assistência em saúde. Deixo o meu agradecimento por participar, certo? Da primeira jornada de investigação em prática em saúde, né? Mais uma vez, agradeço a todos. Boa noite. Obrigada.